Hoje, na sequência, vamos falar sobre a interação, a interligação entre essas fases, entre essas frações do solo. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esta figura, porque está num dos vídeos mais famosos do meu canal, que se chama As Relações Solo-Planta. Então, eu não vou discorrer muito sobre a figura, eu peço que vocês vejam o vídeo. Quem não viu, veja, e quem viu, veja outra vez, porque eu acho que é um dos bons vídeos. Aliás, ele é um campeão de visualizações. Então, é uma tarefa para vocês assistirem esse vídeo, porque eu acho que está muito melhor do que se eu estivesse fazendo aula ao vivo sobre esse tema. Então é isso. Um dos objetivos da criação deste canal é justamente facilitar a minha vida como professor, já que lá no canal está muito mais didático e organizado. Eu peço que vocês vejam lá essas inter-relações entre as frações do solo. Então, vamos discorrer assim um pouco mais sobre as fases que eu acabei de apresentar. A fase líquida é a solução do solo e está interligada com as outras fases, ou seja, a fase gasosa é a fase sólida e ela está inversamente relacionada com a fase gasosa, ou seja, quando temos muito ar no solo, nós temos pouca água. E quando temos muita água, nós temos pouco ar. Então, uma sempre diminui quando a outra aumenta, essas duas fases. E é nesta fase onde vamos ter os elementos químicos dissolvidos e disponíveis para as plantas. Com relação à fase sólida, nós temos 3 situações que o solo pode apresentar. Ou seja, o solo pode estar molhado, úmido ou seco. E a fase sólida, ou seja, aliás, a fase líquida, é retida com diferentes intensidades pela fase sólida, principalmente pelas argilas. Então, propriedades físicas como textura, estrutura, até a matéria orgânica, elas vão afetar, vão promover ou diminuir a disponibilidade de água no solo. Então, dependendo do nível de umidade, depois de alguma chuva forte ou muito tempo sem chover, nós vamos ter diferentes situações de umidade do solo, o que vai depender dessas características, dessas propriedades que eu acabei de falar, como textura, estrutura e o teor de matéria orgânica. Por exemplo, as partículas menores são mais fortemente unidas, ou seja, partículas de argila, por exemplo, elas se unem com muita força, com muita pressão, o que pode reduzir a quantidade de poros que serão ocupados pela água ou pelo ar. Então, no geral, nós temos que solos arenosos vamos ter uma baixa retenção de água, porque eles não retêm a água percola facilmente, por causa da quantidade de poros ou macroporos, que é muito maior. Enquanto que nos solos argilosos vamos ter uma maior retenção de água, inclusive nos solos que têm mais matéria orgânica,
também a retenção de água vai ser muito mais forte. Esse é um dos benefícios de se adicionar matéria orgânica no solo, porque, entre outras coisas, ela vai promover uma maior retenção e, consequentemente, a água vai ficar mais tempo à disposição das plantas e de forma disponível. Então, eu falei para vocês que a água é retida com diferentes intensidades. Imaginemos uma argila, um colóide de argila gigantesco, como mostra essa figura. Então, aqui em relação à argila, nós temos os diferentes tipos de água. Quanto mais próximo à argila, a tensão com que essa água é retida é muito maior. Então, aqui imediatamente encostada na argila, nós temos a água higroscópica. Então, afastando da argila, ou seja, essa água é fortemente retida, é totalmente indisponível para as raízes. E alguns autores dizem que, inclusive, micro-organismos não conseguem absorver essa água, porque ela é fortemente retida pelas forças, cargas elétricas e outros compostos aí que atraem a água, fazendo com que ela fique fortemente retida. À medida que a gente distancia da argila, a água vai ficando mais livre, ou seja, menos retida, ou seja, mais disponível. Então, quando ela estiver com uma certa distância, mais ou menos aqui, entre o equivalente de umidade e a capacidade de campo, seria a condição ideal para que as plantas pudessem absorver, ou seja, para que elas possam absorver a água, ela tem que estar numa certa distância da raiz. Aqui, por exemplo, a força de retenção é muito pequena, apenas 1/3 de atmosfera. E aqui, além da capacidade de campo, nós temos a água gravitacional, que é aquela água mais livre, que percola, nem as argilas conseguem reter. Por exemplo, depois de uma chuva forte, nós vamos ter muita água gravitacional. Como o nome diz, é aquela que segue a força da gravidade para baixo, é claro. Então ela vai sendo percolada, indo parar nos lençóis freáticos, livremente. Depois de alguns dias sem chover, então essa água desaparece. Aí vamos ter a água na capacidade de campo. Se mantiver o período de seca, até a água dessa zona vai desaparecer. Então vamos ter agora essa faixa que já é o limite entre essa faixa e esta aqui, que representa a umidade de murchamento, é o limite de disponibilidade para as plantas, ou seja, a água aproveitada pelas plantas está entre a umidade de murchamento e a capacidade de campo. Se continuar sem chover mais tempo, então vamos ter a umidade de murchamento aqui e as plantas começam a sofrer. Então elas já não conseguem absorver, tem muito pouca água disponível. E se continuar ainda mais seco, se você não irrigar, então as plantas vão sofrer e vão morrer certamente, porque não vai ter água disponível. Então isso aqui é para dar uma ideia de como a água é retida ou aproveitada pelas plantas em função da textura. No caso aqui, a gente simulou como se o que ocorre ao redor de uma partícula de argila, ou seja, se o solo for muito argiloso, ele vai ter trilhões, 4 trilhões dessas partículas aí que vão contribuir fortemente para a retenção dessa água. E se não chover ou se você não irrigar, a tendência é ter apenas a água higroscópica, então vamos ter problemas. Para este autor, que eu usei o capítulo deste livro do Malavolta, 1980, para fazer essa aula,
Então, para ele, a solução do solo é como se fosse um reservatório de nutrientes. Aliás, é um reservatório de nutrientes e constitui-se no fator intensidade. A fase sólida que está no solo corresponde, então, ao fator quantidade, ou seja, é a fase sólida que vai fornecer os nutrientes. Quantidade em relação à disponibilidade de nutrientes. Se os nutrientes forem absorvidos da fase líquida pelas plantas, então vai haver um déficit. Então alguém tem que repor. O fator intensidade vai ficar muito pequeno, vai reduzir bastante se as plantas sempre absorverem e não houver reposição. Por onde? Pela fase sólida. Então é o fator quantidade, quantidade em relação aos teores de elementos no geral. Então se a fase sólida não tem condições de suprir o que é absorvido, o que é retirado da fase líquida, então você tem que recorrer a práticas de adubação para fornecer os nutrientes para as plantas através da fase líquida, ou seja, você tem que aumentar o fator intensidade. Então, as diferentes variáveis que governam a relação entre os teores dos elementos na fase sólida e na solução do solo constituem o fator capacidade. Então, vocês vão ver na literatura, aí, em muitos livros, eles vão se referir à disponibilidade de nutrientes, vão colocar essas três condições, ou seja, o fator intensidade, o fator quantidade e o fator capacidade. O que é a capacidade? Como o nome diz, é a capacidade que o solo tem ou deve ter de manter sempre o fator, quer dizer, o fator intensidade em altos níveis, ou seja, com elevados teores de nutrientes. O que é que vai interferir ou governar esse fator capacidade? São as diferentes características físicas e químicas do solo, por exemplo, a própria textura, que a gente falou antes. As argilas, por exemplo, muitas argilas e colóides do solo podem o quê? Absorver os nutrientes da solução. Adsorver, reter, é diferente de absorver. Então ele também retém os nutrientes. Então esses solos vão ter um fator capacidade que pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, porque eles vão competir com as próprias plantas por alguns nutrientes, como é o caso do fósforo. Ou seja, o fósforo pode ser retirado da solução pela fase sólida. E a fase sólida é que devia fornecer, ou seja, mesmo tendo um fator quantidade grande, às vezes o solo não tem condições de fornecer esses elementos por causa da sua alta capacidade de absorver os elementos. Então sempre tem uma relação muito, digamos, dinâmica entre esses três índices aí que nós chamamos fator capacidade, intensidade e quantidade.